Vamos lá, porque é hora de contar uma das maiores superproduções de toda a história do cinema, pelo menos em mídia, tamanho, etc. É a saga dos Vingadores e o filme final. Filme Avengers Endgame, né, que seria Vingadores Fim do Jogo, na tradução literal. No português, como não poderia ser diferente, mudaram para Vingadores Ultimato. A velha modinha brasileira de mudar o sentido original. Se bem que nesse caso, no português, não ficaria muito no sentido, né? Fim do jogo, no nosso português, ficaria, não seria realmente, não teria muito nexo se mantivessem, pelo menos para a maioria do povo que não entenderia, né? Mas claro, se você que conhece a língua inglesa sabe que endgame é muito utilizado como não no sentido de final do jogo, e sim final de algo maior. Mas enfim, Avengers Endgame ou Vingadores Ultimato, filme lá de 2019, filme lá dos Estados Unidos. Da mesma maneira se utiliza na Fórmula 1 também, na motovelocidade, enfim, esportes de corrida, se utiliza, por exemplo, faltam 10 voltas para o final da corrida, eles usam lá 10 laps to go, né? Seria 10 voltas para ir, né? No sentido, no português não seria nesse sentido aí, mas no inglês se utiliza, seria 10 voltas para o final da corrida. Aí no inglês fica to go, então fica mais ou menos nesse sentido aí o endgame e o ultimato. Antes de trazer a ficha técnica e os detalhes do filme, como de costume, com os meus comentários, vou trazer um pedacinho do enredo, sem contar muito para você. 23 dias após Thanos usar as joias do infinito para matar metade dos seres vivos do universo, ou seja, esse filme inicia exatamente como terminou o anterior. A Carol Danvers resgata a Nebulosa e o Tony Stark do espaço e retorna para a Terra. Aí que entra a Capitã Marvel. Eles se juntam aos Vingadores remanescentes, a Natasha Romanoff, o Bruce Banner, o Steve Rogers, o Rocket, o Thor e também o James Rhodes, na missão de localizar Thanos para usar a manopla do infinito e desfazer suas ações, mas descobrem que o mesmo reduziu as joias a átomos para impedir que elas fossem usadas novamente. Thor, tomado pela ira, o decapita. Termina com a história do Thanos neste exato momento. Bom, aí o tempo passa e daí entramos na fase de nostalgia do filme, de tristeza muito bem feita pelos diretores, e aqui pra frente eu não vou contar muito mais, apenas vou citar o que todo mundo sabe, né? Usado a questão da viagem no tempo, que seria o único recurso possível de mudar aquilo que foi feito. E só ali eu já me apaixono, porque filme com viagem no tempo é a minha praia, gosto muito. Todo filme que eu souber que tem viagem no tempo, eu vou assistir, porque é um tema que me fascina demais. Esse filme então, dos Estados Unidos, ano de produção 2019, 181 minutos de duração, a direção dos irmãos Russo, né, o Anthony e o Joy. Temos aqui o elenco de sempre, não vou citar todos aqui porque são muitos, mas enfim, né, o Robert Downey Jr., o Chris Evans, Mark Ruffalo, a Scarlett Johansson, enfim, né, são vários, todos eles que você já conhece. Gênero ação, aventura, fantasia e fantasia científica, lançado nos Estados Unidos em 22 de abril de 2019, no Brasil 25 de abril de 2019, idioma inglês. O orçamento 356 milhões de dólares, ele arrecadou 2 bilhões 797 milhões de dólares, ou seja, um tremendo sucesso. Para fechar aqui, a parte mais legal, com toda certeza, que é justamente os meus comentários e os pontos negativos e positivos que eu anotei aqui neste filme. Lembrando que eu já tinha assistido ele há alguns poucos meses atrás, e naquela ocasião não tive tempo de fazer essa resenha e resolvi assistir novamente, porque fazer a resenha muito tempo depois de assistir faz você perder algum detalhe. Portanto, assisti novamente e agora trago a minha experiência. Antes dos pontos positivos e negativos, comentários. Eu quero comentar aqui com relação, às vezes eu assisto um pouco
youtubers que comentam, fazem seus vídeos lá e comentam. Eu vi muito youtuber comentando a questão do Capitão América, ele que... Eu não vou contar aqui o que acontece para não estragar, para quem talvez não tenha assistido, mas ficam tentando descobrir nos filmes anteriores onde ele estava mais velho. Assistindo o filme você vai entender. Aí eu fiquei pensando, acho que esse pessoal não entende muito de viagem no tempo, né? Porque obviamente nos filmes anteriores não tinha acontecido ainda a viagem no tempo, então o Capitão América não estava lá. Ele passou a estar somente depois da execução do fim do game, do endgame, do ultimato. Para mim parece óbvio isso. Então nos filmes, porque nesse filme eles voltam no tempo e participam de cenas que você já viu em outros filmes anteriores. Então repito aqui, né, obviamente ele não estava lá naquele momento, passou a estar apenas aqui neste futuro. É assim que funciona a viagem no tempo. Mas enfim, critique-me quem quiser. mais um comentário que eu trago por aqui. Os diretores tiveram que juntar as peças do quebra-cabeça. Afinal foram 10 anos, praticamente 11 anos de filmes e séries. E aqui neste ultimato, cada personagem precisou ter o seu espaço. E foi feito isso de forma espetacular. Realmente, tenho certeza que foi um encerramento de uma saga muito difícil de fazer. E outro destaque, outro comentário, que eu não coloco nem como positivo nem negativo, apenas um comentário, a questão da duração, né? Mais de 3 horas de duração esse filme. Com certeza pegou de surpresa algum desavisado que foi ao cinema e talvez imaginando 2 horas e pouquinho, mas enfim, é fechamento, então com certeza pode sim ter mais tempo. Imagina só, mais de 3 horas de duração. Nesta segunda vez que eu assisti, eu dividi em 2 partes, mas na primeira eu assisti do começo ao fim e não precisei interromper, ele não é cansativo. Realmente um filme muito bom. Pontos positivos, separei 5 aqui para contar para você que está ouvindo agora este áudio. O primeiro deles é a questão do cenário de impotência dos personagens que sobraram em consequência direta do filme anterior. A impotência, não poder fazer nada, isso aí é bem mostrado, a tristeza dos personagens, nossos super-heróis, sem ter nada para fazer. Realmente o filme gasta bastante tempo com isso. E é ponto positivo, então foi muito bem feito. Segundo ponto positivo, que eu já citei antes, tem que contar aqui com certeza, que é a viagem no tempo. Como eu já disse, se tem esse assunto, eu já viro fã automaticamente. Terceiro ponto positivo, o Thor gordo. Baita ideia. Continuando a questão piadista da Marvel. Eles gostam muito até muitas vezes tem um assunto sério, tá passando na tela e eles interrompem aquele assunto sério para entrar uma piada. Então a comédia continua, como de costume, neste filme também, e isto é sim, na minha opinião, um ponto positivo. Se você quer seriedade, assista um drama, não é verdade? Quarto ponto positivo, a luta do Capitão América contra ele mesmo. Que maravilha, só uma viagem no tempo pode proporcionar isto. Está no filme, vale a pena assistir. E em quinto e último, a questão que esse filme então é um fechamento da saga. Fizeram isso de forma maestral, portanto, tudo tem que ter um final, um encerramento, e ele acontece nesse filme. Tá aí os 5 pontos positivos. Pontos negativos, será que tem? Tem, na minha opinião tem sim. Eu vi pouca gente comentar, na verdade não vi ninguém comentar esses 2 pontos que eu vou trazer agora, porque antes de trazer os meus detalhes eu dou uma pesquisada, uma navegada, ver o que o pessoal está falando, ver se concorda comigo ou não, se eu esqueci alguma coisa, e confesso que eu vou me arriscar aqui falando essas 2 coisas, mas foi a impressão que eu tive. Então eu não venho aqui para copiar ninguém, eu venho aqui para trazer a minha impressão, e assim eu trago os 2 pontos negativos a seguir. Um deles, a questão de furos no roteiro. Isso até, tenho certeza que outras pessoas concordam também, apesar de não destacarem muito. Muito difícil fazer um filme tão longo que não tenha nenhum furo
no roteiro, mas eu percebi vários furos de roteiro, como na própria viagem no tempo, como por exemplo, no fim do filme, retornar ao ponto exato em que cada uma das joias do infinito foram retiradas e colocá-las no exato momento de volta. Isso é impossível, não tem como fazer da exata forma, até porque você vai encontrar você mesmo lá. Enfim, isso é um furo de roteiro. Até nem mostraram essas cenas, simplesmente alguém volta e faz o trabalho e faz de forma perfeita e acabou, né? Não é mostrado este momento. Entre outros, há outros furos também na questão da viagem no tempo. Só o assunto de viagem no tempo nesse filme já renderia um áudio, uma análise bem longa. Também tem outros furos que eu percebi, por exemplo, a nebulosa trazendo o Thanos para o tempo real, o tempo atual, melhor dizendo. Ela fez isso com muita facilidade, na minha opinião. Mas enfim, então aí os furos do roteiro, que não estragam em nada a obra. Sem dúvida é um filme sensacional. E o outro ponto negativo, que é também um ponto positivo, ao mesmo tempo. A batalha final, é um ponto positivíssimo, porque, meu amigo, que batalha que eles fizeram. Algo sensacional. Nossa, adjetivos para ela: enorme, magnífica, potente, bem feita. Esse é o ponto positivo da batalha final, que realmente vale a pena assistir. Mas ela é um pouco forçada. Eu não gosto quando um filme força demais em algum sentido. E ali ela é sim um pouco forçada. Quando eu descobri os Vingadores, lá no primeiro filme, me disseram o seguinte, me fizeram a seguinte propaganda, e eu realmente percebi isso nos primeiros filmes, justamente a questão: os Vingadores, a Marvel veio para trazer heróis mais realistas. E isso eu vi muito e notei muito no primeiro filme, e me apaixonei pelos Vingadores por isso. Depois eles mudaram um pouquinho, começaram mais realistas com relação à concorrência, por exemplo, a DC. Então a ideia era trazer os heróis mais realistas. E com o passar dos filmes começaram a dar aquela forçada, fazer coisas impossíveis, mas são super-heróis. Super-herói, só o fato de ser um super-herói já tem que ter algo meio impossível na tela, não é verdade? Mas enfim, são pontos que eu percebi, os furos no roteiro então, e a questão daquela forçadinha em algumas cenas e principalmente na batalha final. Mas nada disso estraga, como eu disse, esta super produção de mais de 3 horas de duração. Minha nota para fechar, não vou dar a 6ª estrela, não vou dar essa nota, mas vou dar sim 5 estrelas. Até pela questão da viagem no tempo, mas todo o filme não poderia. Tenho certeza que terminaram o filme, todo mundo foi assistir da produção, os atores, e deve ter feito uma caixinha: bota aqui a tua opinião. Se tivesse saído a maioria como negativa, teriam refeito. Porque encerrar uma saga de quase de 11 anos de duração com um filme ruim não dá, né? Não tem como. Então fizeram nos mínimos detalhes. Tem falhas, claro que tem, mas fizeram realmente um filme, como eu disse no começo, um dos maiores filmes da história em questão de aqueles adjetivos que eu utilizei lá no começo. Certo? Então 5 estrelas para ele. Vingadores Endgame, ou Avengers Endgame, Vingadores Ultimato. Um abraço e até o próximo.